Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do DiogoCast. Eu sou o Diogo Andrade e hoje vamos falar de um assunto que eu acho muito interessante. Muitas vezes não temos percebido sobre isso em relação à fé. Será que nós temos praticado a fé ou o misticismo, um tipo de feitiçaria, com aquele pensamento de que o universo, se eu pensar positivo, o universo vai me trazer coisas positivas. Então nós vamos falar um pouco sobre isso. Nessa semana eu estive pensando a respeito disso porque todas as quartas-feiras nós temos um Instagram que é da Print na Arte. Então as quartas são os dias que eu tenho que trazer uma reflexão para o Instagram. Aí tem reflexões dia de sábado e domingo. Fiquei responsável das terças-feiras. Então, nessa terça-feira eu falei sobre a fé, que está em Hebreus 11:1, e muitas vezes nós temos mal entendido a fé. A fé, ela é como diz lá em Hebreus 11, de que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Só que a questão é que muitas vezes nós só olhamos para esse versículo isolado e não vemos o restante da história. Não sabemos o que é essa certeza dessas coisas que estamos esperando e essa convicção desses fatos que não se veem. Muitas pessoas têm entendido de que essas coisas que não vemos são coisas superficiais. Por exemplo, sobre um carro, sobre um bom emprego, sobre ter aquele sofá desejável, ter aquele computador que eu preciso, um tablet, um celular, tantas coisas que nós queremos, roupas, né, aquele óculos que eu queria, aquele tênis, ou então aquela mensalidade que eu poderia pagar do Spotify, ou poder pagar Netflix, ou poder pagar um pouquinho mais da internet para ter uma internet melhor. São tantas coisas que nós, seres humanos, nós queremos, tantas coisas que eu quero, que você quer, e isso não é errado você querer ter. Mas nós, a que ponto isso é saudável para nós desejarmos isso? Porque as pessoas elas têm mistificado essa situação da fé e ele tem nos afastado do evangelho e nos aproximado de um, entre aspas, cristianismo místico quase supersticioso. A gente fica trocando a cruz de Cristo por esse amuleto. E aí nós fazemos certos tipos de campanha para alcançarmos aquilo que precisamos. E nós vemos muitas vezes 7 dias de campanha para tal coisa. Vamos entrar num propósito de oração para você conseguir o seu carro. Vamos entrar num propósito de oração para você. Gente, não é dessa forma, porque se nós vermos lá em Hebreus 11 está falando, é a galeria da fé, se não me engano. Fala sobre os patriarcas, aqui, ó, exemplos da fé, os primeiros heróis. Nós vemos que o que foi fé para esses homens? O que foi fé para o que eles estavam vendo para ter tanta fé? Porque se você for ver aqui, por exemplo, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual teve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus em relação às suas ofertas, que por meio dessa oferta também ele foi morto por causa dessa oferta que ele fez. Nós vemos também de que sem essa fé ela é impossível de agradar a Deus, porque ela é necessária para aquele que se aproxima de Deus, que ele tem que crer nele, que ele existe e que ele se torna galardoador do que os buscam. Noé, olha a fé que Noé teve. Deus entregou uma palavra para Noé de que ele tinha que construir aquela arca. Ele foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que não se viam e, sendo temente a Deus, ele construiu a arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Deus condenou o mundo naquele momento lá. Vemos Abraão obedecendo a fim de ir para um lugar a receber a sua herança e partiu sem saber onde ia. Pela fé ele peregrinou na terra da promessa, em terra de outros, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa,
porque ele estava aguardando a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ele estava, e a fé dele era esperar isso, de habitar nessa cidade, a qual Deus o prometeu, né? Vemos também que a Sara recebeu o poder para ser mãe e, apesar de ter sua idade avançada, e ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ela confiou, teve fé naquele que lhe prometeu que seria mãe. Ser mãe dentro do propósito que Deus tinha para a vida dela. Que nós temos que voltar para essa situação da base do evangelho, porque Jesus não morreu para que a gente ficasse rico, não morreu não morreu para que a gente tivesse carro, tal, não sei o quê. Tudo mais, por exemplo, bens, emprego, saúde, porque elas são dádivas que Deus nos dá e não garantias. Não é porque eu vou seguir Jesus, ele vai me dar a garantia de uma vida boa, vai me dar uma garantia de ter um carro do ano, vai me dar a garantia de ter dinheiro para manter aquele carro, minha família. Não. Nós temos que entender de que se fé estivesse falando sobre bens, se estivesse falando sobre emprego e saúde ali, não ia fazer sentido com aquilo que ele já fala lá em Mateus sobre não andar ansioso pelo dia de amanhã. Porque nós não temos que ficar ansiosos pelo que devemos comer, pelo que devemos beber e por aquilo que devemos vestir. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Se buscarmos a Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as demais coisas serão acrescentadas. Essas demais coisas serão o que comer, de beber e vestir, e o resto vai ser tudo dádiva. É tudo dádiva de Deus, da misericórdia dele, que ele tem nos abençoado. Não porque é uma obrigação dele, por exemplo, de que eu sou filho amado de Deus, que nós ouvimos muitas vezes a pessoa dizendo: eu sou filho amado de Deus, muito mimado. Não, isso aí é totalmente errado. Nós não somos filhos mimados. Se você tem esse pensamento, somos filhos sim, mas não devemos ser filhos mimados, até porque Deus não mima os filhos dele. Ele exorta. Ele fala na palavra dele que temos que deixar de tomar o leite e temos que nos amadurecer, temos que ser homens maduros e temos que buscar ler mais a Bíblia, não só naquela frase que nos satisfaz, por exemplo, assim, tudo posso naquele que me fortalece, mas e o restante? E o restante que Paulo está falando lá sobre o que ele passou, sobre os altos e baixos que ele passou ali na vida dele, lá em Filipenses, que ele está falando, que ele diz que sei estar abatido e sei também ter abundância. Em tudo eu estou instruído. A fé, ela não é medida pela quantidade de coisas que você tem, mas pela confiança em Deus, tendo muito ou pouco. Muitas vezes, enganosamente, nós temos nos enganado em relação a buscar, através da fé, as coisas para que nos agradam. Isso não tem sido a fé cristã, tem sido uma barganha. Isso é uma espiritualização do desejo material. É usar o Deus como um meio, quando ele deveria ser o fim. Entendeu? Nós queremos utilizar Deus, que através dele possamos alcançar tudo aquilo que nós queremos com nossos desejos egoístas. Então, nós temos que voltar a esse evangelho puro, em que o nosso desejo tem que ser o nosso desejo para o nosso Senhor, em que ele nos diz o que devemos fazer, que possamos confiar nele, assim como Jesus fez, que ele estava ali na cruz, que ele iria ser crucificado, estava ali sendo crucificado, e Jesus disse: Senhor, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E é isso que nós temos que ter para mim, na minha vida, assim como na sua vida também, que, Senhor, se for da tua vontade, eu tenho desejo de ter um carro, tenho desejo de ter uma moto, eu tenho desejo de poder prover uma boa saúde, de ter um pouquinho a mais para poder pagar um médico e tal. Mas se não tiver, amém. Vamos olhar o exemplo de Paulo, que estava ali, passou por muitas coisas e tudo posso naquele que me fortalece. Deus, tanto no muito como no pouco, Deus me ajudou. Mas esse não é o propósito de termos muito e nem o propósito de termos pouco, eu vou ser pobre agora, porque não, é fazer a vontade de Deus, ter esse discernimento. Como é que eu consigo?
relacionamento com Deus através da oração e da Bíblia. Se você sente que a tua fé tem sido mais mística do que bíblica, e se você percebe que anda tentando usar Deus como meio para conquistar seus próprios desejos, a gente temos que parar, refletir e orar. Nós temos que voltar à simplicidade de Cristo. Que o nosso maior bem não seja um carro novo, a casa dos sonhos, ou seja, qualquer coisa que nós estamos desejando, mas a presença real do Deus vivo, é um Deus vivo em nossa vida, todos os dias. Então, eu deixo esse breve episódio daqui do DiogoCast e eu deixo o meu abraço aqui, que Deus abençoe, e lembre-se, a fé ela não é uma mágica, a fé ela é uma entrega, entendeu? Vamos ler ali capítulo 11 de Hebreus, que vamos ter uma ideia muito clara do que é fé. Então, eu deixo um grande abraço, que Deus abençoe o resto da sua semana e fique com Deus.